Opa, fala bando. Bom, não é novidade pra ninguém que canal de opinião tem se tornado cada vez mais comum e genérico, o que é uma notícia ruim pra mim que gosta desse tipo de conteúdo e principalmente gosto de produzi-lo. Porém, a cada dia que passa, se torna cada vez mais difícil ter um diferencial na plataforma e fazer com que as pessoas se identifiquem com você em específico, porque o seu tipo de conteúdo já tem um monte de gente fazendo. Mas, cara, não é isso que vai me fazer parar, porque eu sei que com o tempo eu vou conseguir ter minha própria personalidade. E é aí que tá o X da questão. O Digo, que é o principal, por assim dizer, nesse meio, começou sendo chamado de cópia do Golart. Acredito que o que ele sentiu naquela época é o que eu sinto até hoje, mas mesmo assim ele conseguiu se destacar, ele conseguiu se diferenciar do Golart. E hoje em dia, por ironia do destino, os canais de opinião são chamados de cópia do Digo, não mais cópias do Golart. E isso me dá uma esperança, pois o Digo também já foi chamado de cópia e hoje em dia é o top 1 da parada. E assistindo os vídeos dele da época, eu percebo que ele tentava ao máximo se diferenciar, ter coisas que só ele fazia, como por exemplo, ele que começou com essa onda de bonequinhos de anime falando e músicas de jogos em vez de apenas lo-fi, que era o que o pessoal fazia na época. Só com isso ele conseguiu ter sua própria personalidade e ele criou um vínculo único com o público dele, e é isso que falta hoje em dia. Eu vejo muitos canais que utilizam as músicas do Digo, os vídeos de fundo do Digo, o jeito que ele fala, e isso não é errado, mas o problema que isso traz é que você vai ser sempre a sombra do Digo, e isso também vale pra mim, óbvio, e eu acho que esse vídeo tá mais pra uma autocrítica. E o que eu quero dizer com isso é que não tem problema nenhum em se espelhar em alguém, nesse caso o Digo. O problema é não tentar se diferenciar. O próprio Digo sempre deixava claro que ele queria inovar, ele queria fazer algo que não tinham feito ainda. E é com isso que assistir o canal dele se tornou uma experiência única, que você não encontrava em lugar nenhum. E essa tal experiência do canal do Digo inspirou várias novas pessoas a criarem os seus próprios canais, assim como eu. E como essas pessoas gostavam muito do conteúdo do Digo, como ele apresentava os fatos, as pessoas, incluindo eu, começaram a colocar tudo isso em seu próprio canal, sem modificar muita coisa, pois queria sentir vendo os seus próprios vídeos o que sentiam vendo o canal do Digo. E o problema que isso traz, eu já havia mencionado antes, isso te faz faltar com a originalidade. As pessoas vão ver o seu canal e vão perceber a semelhança com o canal do Digo, e eu já te adianto que você vai perder pro Digo, porque ele é o original. Se você quer crescer tanto quanto ele, você tem que se diferenciar dele. Novamente deixando claro que é uma autocrítica, mas também vale para talvez você, youtuber, que tem um canal de opinião e gosta de falar sobre os fatos da internet, assim como eu gosto. Eu queria viver disso, mas como vocês podem ver, eu já fiz 9 vídeos e nenhum deles deu certo. E eu acredito que isso se deve ao fato de eu não ter a minha originalidade. E eu também postei pouco vídeo, né? Talvez não pude criar um afeto com o meu público, mas eu tenho certeza que se eu realmente quiser vir a viver da internet, eu preciso criar um meu diferencial, ter algo que seja só meu. E isso além do fato que eu preciso ter mais frequência aqui no canal, né? O que tem sido difícil pra mim, pois ultimamente tenho começado a vida adulta. Recentemente fiz 18 e agora eu tenho que trabalhar e pensar nessas coisas que assombram o ser humano jovem. Mas é claro que o meu sonho é sair dessa, é sair desse caminho comum que todas as pessoas trilham, de estudar, ir para uma faculdade, arrumar um emprego chato, porém paga bem, mas não é o que você quer fazer da vida, não é o que eu quero fazer. Eu não quero ser apenas mais um espectador das pessoas que conquistaram os seus verdadeiros sonhos. Eu também quero me tornar uma dessas pessoas que conseguiram, que vivem com o que gostam. E acredito que esse também seja o sonho de muitas pessoas que criaram o seu pequeno canal de opinião, viver dele. E quando na internet você vê o pessoal falando que canal de opinião já era, faliu, você se sente muito mal com isso. E eu não sou o melhor cara pra dizer, mas isso é mentira, cara. Eu tenho certeza que do mesmo jeito que a gente tem o nosso pequeno canal de opinião hoje, o Digo tinha o dele em 2019. E todo mundo acusava ele de cópia. E ele também se sentia apenas mais um na multidão. Mas isso não fez ele parar. Pelo contrário, ele sempre buscava se diferenciar. E é isso que a gente também precisa. Cada um de nós é capaz de criar algo totalmente único. A gente só precisa
tenta pelo menos tentar, porque viver sempre na sombra do Digo ou de qualquer youtuber que você se inspire não vai te levar pra lugar nenhum. Você pode até ganhar alguns seguidores, mas se você realmente quiser bombar, assim como o Digo bombou, que é o meu caso, se você quer ser um grande youtuber, você precisa se diferenciar. E cara, eu gostaria muito de te dizer como, mas eu também não sei. Eu tento ao máximo mudar as músicas, o meu jeito de falar, mas não é fácil. O que eu posso te dizer é: seja você mesmo. Faça coisas que você goste, pois só assim você vai poder se tornar único. Mas já adianto que não é fácil você se diferenciar de um modo totalmente inovador que façam todos quererem copiar você, assim como a situação do Digo. Mas não é algo impossível. Sempre que eu penso que não tem como inovar, eu me coloco na pele do Digo em 2019, porque tudo que ele via já existia, né? Então o que ele precisava para inovar? Não é fácil, né? Mas ele conseguiu, e a gente também pode conseguir. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, mas um dia eu espero que esse seja um vídeo de um canal bombado e as pessoas venham aqui para se inspirar e ver um pouco da minha história, do mesmo jeito que eu vejo até hoje os vídeos antigos do Digo, que são as coisas que mais me inspiram a continuar. Ver o Digo agradecendo sua placa de 100 mil inscritos, ficando feliz com o crescimento do seu canal, pois ele era apenas mais um, assim como nós. E se você tem um canal de opinião, eu recomendo muito que veja o começo do canal do Digo. Você vai perceber como ele tinha dificuldade em crescer, como ele sentia as mesmas coisas que a gente sente, mas aos poucos ele foi conseguindo o seu próprio público. Você vai ver a felicidade dele com os vídeos Obrigado e o vídeo que mais me inspirou a criar o meu canal, que se chama 2019, que basicamente é um vídeo onde ele conta a história dele, o cara que tinha acabado de sair do ensino médio e estava na faculdade e sentia um vazio, mas tinha um grande sonho, e ele conseguiu, e é gratificante ver isso. E até por isso eu fiz esse vídeo falando 1 milhão de vezes o nome Digo, porque eu criei uma empatia com ele, por mais que ele não me conheça, e eu também não conheço ele. Eu vi esse lado dele, o lado do sonho dele, e hoje em dia ele mudou muito. Hoje ele se pergunta por que foi ele que deu certo, por que a palavra dele tem a grande influência na internet. Por que não sou eu? E por que fui eu? Por que deu certo? Isso meio que se tornou uma maldição pra ele, assim dizer. Mas enfim, o problema que ele enfrenta hoje em dia é talvez o problema que a gente gostaria de enfrentar, não é? Ter uma grande influência na internet. O que você fala tem que ser falado com cuidado, porque as pessoas te levam 100% em consideração. Bom, mas eu ainda vivo a época em que ele se perguntava por que ele não dava certo. E o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo de desabafo e um pouco sobre a minha visão sobre os canais de opinião hoje em dia. E para encerrar o vídeo, eu continuo com a pergunta: por que não sou eu que deu certo?